E se eu te dissesse que o maior perigo espiritual da sua vida pode não estar nas ruas, mas sentado à mesa da sua própria casa? E se o inimigo que tenta te afastar de Deus não fosse um estranho, mas alguém com o mesmo sobrenome que você, alguém que compartilha refeições, festas de família, memórias de infância? Você já percebeu que depois de visitar certos parentes, sua alma fica pesada, como se algo tivesse sugado a paz do seu coração? Não é imaginação sua. Existe uma realidade espiritual escondida nas relações familiares que poucos têm coragem de encarar, mas que Padre Pio, um santo que enxergava além do véu da carne, nos revelou com clareza absoluta. Hoje, você vai descobrir algo que a maioria das pessoas ignora, mesmo sentindo o peso disso todos os dias. Existem 4 tipos de parentes que podem estar destruindo sua vida espiritual sem que você perceba. Padre Pio identificou esses perfis ao longo de décadas, ouvindo confissões, vendo almas destroçadas por laços de sangue que deveriam proteger, mas que se tornaram correntes. E o mais assustador, um desses 4 tipos pode estar agora mesmo na sua casa, na sua família, talvez até sentado ao seu lado enquanto você assiste a este vídeo. O próprio Jesus avisou no Evangelho, e essa frase deveria nos fazer tremer. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Não é sobre odiar ninguém. É sobre enxergar a verdade. É sobre proteger sua alma antes que seja tarde demais. Porque Padre Pio sabia, por experiência própria, que o demônio se enfurece quando uma alma começa a rezar de verdade. E uma das armas mais cruéis que ele usa é colocar pessoas próximas para esfriar sua fé, ridicularizar sua devoção, provocar brigas antigas, reacender ressentimentos que já deveriam estar mortos. Fique até o final deste vídeo, porque o 4º tipo de parente que vou revelar é o mais perigoso de todos. É aquele que usa até a própria fé, até o nome de Deus, para te controlar e te destruir por dentro. E você precisa saber como se proteger disso antes de perder completamente a paz da sua alma. Se você sente no fundo do coração que este vídeo chegou até você por um motivo, escreva nos comentários agora: Senhor, me dê discernimento para proteger minha fé. Esse gesto é um pedido de luz. É dizer a Deus que você está pronto para enxergar a verdade, mesmo que doa. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga os relacionamentos dentro da sua própria casa. E lembre-se, Padre Pio nunca teve medo de falar a verdade, mesmo quando ela incomodava. Vamos começar. A família deveria ser o lugar mais seguro do mundo, o porto onde ancoramos quando as tempestades da vida nos sacudem. Deveria ser o espaço onde aprendemos a amar, onde somos fortalecidos na fé, onde uns sustentam os outros nas dificuldades. E para muitas pessoas realmente é assim. Mas o santo de Pietrelcina sabia que nem sempre a realidade corresponde ao ideal. Ele recebia diariamente no confessionário almas destroçadas por palavras de familiares, corações partidos por traições dentro de casa, pessoas que carregavam feridas abertas causadas justamente por aqueles que deveriam protegê-las. Padre Pio entendia que a família é, ao mesmo tempo, um campo de santificação e um campo de batalha. Deus pode usar os laços familiares para nos polir, nos ensinar paciência, humildade, perdão, mas o inimigo também tenta usar esses mesmos laços para nos prender em ciclos de mágoa, culpa, manipulação e afastamento de Deus. O santo repetia constantemente: é preciso vigiar e rezar. Vigiar significa estar atento, não ser ingênuo, perceber quando algo não vem de Deus, mesmo que venha da boca de quem amamos. Rezar significa pedir luz, discernimento, proteção, sabedoria para agir com firmeza sem perder a caridade. Muitas pessoas carregam um peso imenso de culpa quando começam a perceber que precisam se afastar de certos familiares. Sentem que estão traindo o sangue, abandonando quem precisa, sendo egoístas ou orgulhosos. Mas a verdade é que você não pode salvar ninguém se estiver afundando junto. Você não pode segurar a mão de alguém que está caindo se essa pessoa está te puxando para o abismo. Padre Pio era firme nisso. A primeira responsabilidade de cada um
é cuidar da própria alma. Não por egoísmo, mas porque no dia do juízo final, cada um de nós estará sozinho diante de Deus. Nenhum parente poderá responder por você. Nenhum laço de sangue vai justificar as escolhas que você fez para agradar aos outros em vez de agradar a Deus. Então, antes de falarmos sobre os 4 tipos de parentes que exigem cuidado espiritual, eu quero que você entenda o seguinte: evitar não é o mesmo que odiar. Colocar limites não é falta de amor. Às vezes, o maior ato de amor que você pode oferecer a um parente é rezar por ele de longe, enquanto você protege a chama da sua própria fé. Porque se você permitir que essa chama se apague, você não terá mais luz para oferecer a ninguém. Agora sim, vamos falar sobre o primeiro tipo de parente que o santo de Pietrelcina nos ensinaria a evitar. Aquele que zomba de tudo o que é sagrado. Talvez você conheça bem esse tipo de parente. É aquele que toda vez que você menciona que foi à missa, solta uma risada de deboche. Quando você comenta que está buscando se aproximar dos sacramentos, ele revira os olhos e diz que você está ficando fanático, que padre é pecador igual a todo mundo, que igreja é só negócio, que Deus não se importa com essas coisas. Se você fala sobre castidade, sobre viver a pureza, ele te chama de atrasado, de bobo, de alguém que não sabe viver. Esse parente transforma tudo o que é santo em piada. Ele ri das suas convicções, minimiza sua fé, planta dúvidas no seu coração. Pode parecer inofensivo no começo, afinal é só uma brincadeira, certo? Mas o veneno entra devagar. Uma piada hoje, um comentário amanhã, uma crítica na semana seguinte e antes que você perceba, sua vontade de rezar já esfriou. Você começa a sentir vergonha de falar sobre Deus perto dessa pessoa. Começa a esconder seu terço, a evitar o assunto da fé, a fazer concessões pequenas que vão crescendo, até que você percebe que está vivendo como se Deus não existisse. Só para não ser ridicularizado. O santo de Pietrelcina era muito claro. É melhor estar sozinho do que cercado de pessoas que empurram sua alma para longe do céu. E isso vale também para parentes. Não é porque alguém tem laço de sangue com você que você precisa aceitar tudo, participar de tudo, rir de tudo. Você precisa se perguntar: quando eu passo tempo com esse parente, minha fé cresce ou diminui? Depois de uma conversa com ele, eu saio com vontade de rezar ou com vontade de largar tudo? Essas perguntas não mentem. Elas revelam a verdade espiritual do relacionamento. Padre Pio não mandaria você brigar com esse parente, nem entrar em discussões intermináveis tentando provar Deus para quem não quer ver. Muitas almas se perdem tentando convencer quem já escolheu a cegueira. O que você precisa é de firmeza interior. Quando esse parente começar com as piadas, mude de assunto. Se ele insistir, levante e saia da conversa. Não aceite convites para ambientes onde você sabe que tudo será zombaria. Bebedeira, conversas sujas, piadas obscenas. Se for necessário, recuse com educação, mas com clareza. Você não precisa dar explicações longas. Um simples "não vai dar para mim dessa vez" é suficiente. E enquanto você se protege fisicamente, proteja-se espiritualmente também. Reze um rosário por esse parente. Ofereça uma missa pela conversão dele. Mas não entregue a direção da sua alma a alguém que está caindo e quer te puxar junto. Use a confissão frequente, como o santo sempre insistia, para limpar qualquer raiva ou mágoa que possa nascer desse afastamento. Reze diante do crucifixo com as mãos abertas e diga: Jesus, dá-me firmeza sem ódio, clareza sem orgulho e amor que não compactua com o pecado. Se você está percebendo agora que tem um parente assim na sua vida, escreva nos comentários: Senhor, fortalece a minha fé. Esse é um ato de coragem. E agora, vamos falar sobre o segundo tipo de parente, que é ainda mais perigoso, porque ele não brinca com as trevas, ele mexe com elas diretamente. Há um tipo de parente que não só zomba de Deus, mas que abre as portas da própria casa para forças espirituais que não vêm da luz. É a tia que joga búzios, o primo que lê tarô, o cunhado que faz trabalhos espirituais, a avó que consulta entidades. Às vezes, essas pessoas até se dizem católicas,
Têm imagens de santos em casa, mas ao mesmo tempo acendem velas para espíritos, fazem oferendas em encruzilhadas, misturam orações da igreja com rituais que vêm de outro lugar. E o pior, muitas vezes tentam envolver você nisso. Você já ouviu frases como: "Deixa eu fazer uma limpeza espiritual em você. Deixa eu acender uma vela especial para sua vida deslanchar. Deixa eu levar seu nome no meu altar. Deixa eu jogar as cartas para ver seu futuro." Parece coisa inofensiva. Parece até que a pessoa está querendo te ajudar. Mas Padre Pio era duríssimo com qualquer coisa que cheirasse a espiritismo, adivinhação, bruxaria, ocultismo. Ele sabia que por trás de uma aparência bonita, de uma promessa de solução rápida, há correntes pesadas no mundo espiritual que prendem almas. Você não pode brincar com isso. Não pode achar que porque é sua tia, sua avó, sua madrinha, não tem problema. O problema não está na pessoa em si, mas nas forças espirituais que ela está invocando sem saber a gravidade do que faz. O santo de Pietrelcina tinha o dom de enxergar os demônios e sabia que eles se disfarçam de luz, de ajuda, de tradição cultural. O inimigo não aparece com chifres e tridente. Ele aparece oferecendo soluções, alívios, promessas de prosperidade, desde que você aceite só uma coisinha, só uma vez, só para experimentar. Se você tem parentes que vivem nesses ambientes, a primeira coisa que você precisa fazer é cortar espiritualmente qualquer autorização. Não permita que levem seu nome para rituais. Não aceite objetos carregados espiritualmente, como pulseiras, colares, pedras, garrafadas, banhos, defumações que misturam o sagrado com o profano. Não participe de reuniões onde você sente um peso estranho, uma presença opressora. Se alguém te ofereceu algo assim, jogue fora ou queime, e depois asperja água benta no lugar onde aquilo estava. Coloque um crucifixo abençoado na porta da sua casa. Use água benta aspergindo todos os cômodos, pedindo em voz alta a proteção de Jesus Cristo e de São Miguel Arcanjo. Reze diariamente o Salmo 91, aquele que diz: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará." Padre Pio recomendava o rosário como arma fortíssima contra o mal. Se você sente que alguém da sua família está usando forças espirituais contra você, não entre com raiva, não pague na mesma moeda. Entre em guerra sim, mas com armas de luz, jejum, confissão, comunhão, adoração ao Santíssimo, rosário diário e consagração da sua casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Não tenha medo de parecer exagerado. O santo dizia que o demônio tem medo de uma alma que reza com fé. Você não precisa ficar paranoico, mas precisa estar vigilante. E se você sente que está sendo atacado espiritualmente por causa de alguém da família, procure um padre de confiança, faça uma confissão profunda, peça orações de libertação. A igreja tem recursos poderosos para isso. Não fique sozinho nessa batalha. E se você quiser, escreva nos comentários apenas os primeiros nomes dos parentes que mexem com o ocultismo. E diga: "Jesus, eu os consagro à tua luz." Isso não é maldição, é entrega. É pedir que Deus quebre as correntes espirituais que prendem essas pessoas. Agora vamos para o terceiro tipo de parente, que muitas vezes a gente acha menos grave, mas que pode destruir famílias inteiras. O parente da fofoca e da inveja. Esse é o tipo de parente que sempre tem uma história para contar sobre alguém. Sempre tem uma crítica pronta, sempre semeia desconfiança, ciúme, comparações. É aquele que chega na sua casa e logo dispara: "Fulano está melhor que você, viu? Olha o carro que ele comprou. Olha a casa nova. E você, ainda aí no mesmo lugar?" Ou então ele não pergunta da sua vida porque se importa, mas porque quer ter assunto para espalhar, para julgar, para comentar com os outros. A língua dele é um veneno que vai pingando devagar, matando a paz, plantando discórdia. A Bíblia diz que a língua é um fogo que pode incendiar uma floresta inteira. E Padre Pio sofreu imensamente com calúnias, mentiras, mal-entendidos, espalhados por pessoas que deveriam estar do lado dele. Por isso, ele sabia o quanto a fofoca é instrumento do inimigo. Ela não mata o corpo, mas mata a alma. Mata a confiança,
mata a união, mata a alegria. E o pior é que muitas vezes a fofoca vem disfarçada de preocupação. A pessoa diz que está só querendo te avisar de algo, só querendo te ajudar a enxergar a realidade. Mas, no fundo, está alimentando o próprio ego com a queda alheia. Você precisa entender uma coisa. Não é porque é da família que você tem obrigação de sentar e escutar veneno. Quando esse parente começa a falar mal de todo mundo, mude o assunto. Se ele insistir, levante e saia da conversa. Não entre no jogo. Não alimente a fogueira com mais lenha. E, principalmente, não conte sua vida para quem se alimenta do fracasso dos outros, para quem torce em silêncio para que tudo dê errado com você. A inveja é uma doença da alma. Ela corrói quem sente e contamina quem está perto. Quando você se expõe demais a esse tipo de pessoa, espiritualmente você abre brechas para desânimo, para comparação, para tristeza sem motivo. De repente, você percebe que está se sentindo inferior, inadequado, fracassado, mesmo que sua vida esteja indo bem. É o efeito do olhar invejoso. Por isso, proteja seu coração. Não mostre tudo o que você tem, tudo o que você conquistou, tudo o que Deus está fazendo na sua vida. Guarde algumas bênçãos só entre você e Deus. Nem todo mundo precisa saber de tudo. Reze por esse parente, claro. Peça a Deus que cure o coração dele da inveja, da amargura, da língua solta. Mas não se torne depósito de lixo emocional. Antes de ir a um encontro de família onde você sabe que esse clima te espera, faça o sinal da cruz. Reze uma Ave Maria. Peça ao seu anjo da guarda que te guarde em silêncio santo. Padre Pio tinha um amor especial pelos anjos da guarda. Ele os chamava para tudo. Faça o mesmo. Peça que seu anjo tampe seus ouvidos para o mal e abra seu coração apenas para o que vem de Deus. Se você percebe que certos encontros familiares te fazem sair com o coração apertado, com a mente cheia de pensamentos ruins, com a alma pesada, peça ao Senhor discernimento para ir menos, ficar menos tempo, ou até evitar quando for necessário. Não é falta de amor, é preservação da sua paz interior. E agora chegamos ao quarto tipo de parente, talvez o mais difícil de todos. O parente que manipula, controla e usa até a própria fé para te esmagar. Esse é o tipo mais doloroso, porque muitas vezes é alguém muito próximo, um pai, uma mãe, um irmão, uma sogra. É aquela pessoa que cobra o tempo todo, critica tudo o que você faz, diminui seus esforços, ridiculariza qualquer mudança boa que você tenta fazer na vida. Quando você começa a rezar mais, ela diz que você está ficando fanático. Quando você tenta colocar limites saudáveis, ela te acusa de não ter coração, de estar abandonando a família, de ser ingrato. Quando você não quer mais participar de conversas sujas, de piadas obscenas, de fofocas, essa pessoa te acusa de se achar melhor que os outros, de se achar santo. Esse tipo de parente tenta te prender em uma teia de controle, medo e culpa. E muitas pessoas que estão tentando voltar para Deus desistem exatamente por causa da pressão desses familiares. Elas não aguentam a culpa, não aguentam ouvir que estão magoando quem ama, não aguentam ser chamadas de egoístas só porque estão tentando cuidar da própria alma. E aí voltam atrás, abandonam a confissão, abandonam a missa, abandonam a oração, só para manter a paz superficial em casa. Mas aqui é preciso ter muita clareza espiritual. Deus não manda você aceitar humilhações destrutivas que matam sua alma. Existe uma diferença entre humilhações que santificam, como as injustiças oferecidas com amor a Deus, e abusos que adoecem a alma e até o corpo. Padre Pio acolhia muitas pessoas feridas por dentro, destruídas por palavras vindas da própria casa. Ele as convidava a perdoar, sim, mas também a não se colocar de novo, livremente, nas situações onde seriam pisadas outra vez. Amar não é deixar o outro pisar na sua dignidade. Você pode honrar pai e mãe, e, ao mesmo tempo, não aceitar gritos, xingamentos constantes, humilhações desnecessárias, manipulações emocionais. Às vezes, amar significa manter uma certa distância, se afastar fisicamente de ambientes muito agressivos, reduzir a frequência dos contatos.
para poder rezar por aquela pessoa de longe e se manter espiritualmente de pé. O afastamento, quando feito em Deus, não é ódio, é proteção da alma. E Padre Pio se sentia profundamente responsável pelas almas. Ele diria: salve a sua alma, cuide da sua alma, porque é ela que você vai apresentar a Deus no último dia. Talvez, enquanto você escuta tudo isso, o Espírito Santo já tenha mostrado rostos, nomes, situações bem claras na sua mente. Talvez você até esteja sentindo culpa por pensar em se afastar um pouco de certas pessoas da família. Mas lembre-se, Deus não mandou você ser capacho de ninguém. Ele mandou você ser santo. Ser santo é amar, rezar, perdoar. Mas também é colocar limites, dizer não quando necessário, cortar alianças espirituais que te levam ao pecado. Não é odiar o parente que zomba de Deus. É não aceitar mais ser arrastado para longe da missa, dos sacramentos, só para agradá-lo. Não é odiar o parente que mexe com o ocultismo. É fechar a porta espiritual que ele tenta abrir sobre sua vida. Não é odiar o parente da fofoca. É se recusar a ser cúmplice do veneno que sai da boca dele. Não é odiar o parente manipulador. É não se deixar destruir por ele. Você pode amar de longe. Você pode rezar de longe. Você pode perdoar sem voltar a se colocar no lugar de sofrimento. E o que fazer na prática, a partir de hoje? Primeiro, olhe para o crucifixo. Coloque diante de Jesus todos esses parentes que te machucam, que te afastam de Deus, que pesam sobre sua alma. Diga a Ele em voz baixa, com sinceridade: Jesus, eu não quero odiar ninguém da minha família, mas também não quero mais ser arrastado para longe de Ti. Mostra-me a medida certa, os limites certos, as palavras certas. Eu confio em Ti. Depois, pegue o seu terço e ofereça ao menos um mistério por aqueles parentes que mais te ferem. Peça a Nossa Senhora que, assim como ela permaneceu firme aos pés da cruz, mesmo quando tudo parecia perdido, te ajude a permanecer firme na fé, sem endurecer o coração, sem perder a capacidade de amar. Se você puder, procure a confissão. Padre Pio insistia muito na confissão frequente, porque ela nos dá luz para enxergar o que é de Deus e o que não é, inclusive dentro da própria família. Se você está longe da confissão há meses ou até anos, aproveite este vídeo como um chamado. Talvez o primeiro parente de quem você precise se afastar espiritualmente seja o velho homem dentro de você mesmo, aquela antiga versão sua que vivia sem Deus, sem oração, sem propósito. Morra para esse velho homem. Renasça em Cristo. E então você terá forças para lidar com os parentes difíceis sem se perder no caminho. Também é muito importante proteger a sua casa. Tenha água benta e use com fé, aspergindo os cômodos, pedindo a proteção do Senhor. Tenha, se possível, um crucifixo em cada quarto. Crie um cantinho de oração com uma imagem de Nossa Senhora, um terço, uma Bíblia aberta. Quando algum parente que você sabe que carrega coisas espiritualmente pesadas entrar na sua casa, não tenha vergonha de, depois da visita, fazer uma oração de renúncia. Peça que todo espírito de confusão, desunião, maldade, seja expulso em nome de Jesus. Reze, se puder, a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Padre Pio tinha uma devoção fortíssima a São Miguel e recomendava que recorressem a ele nas batalhas mais difíceis. Os anjos estão do nosso lado. Eles lutam por nós, mas precisamos pedir a ajuda deles. Agora, eu quero te convidar a um gesto concreto de fé. Se você sente que algum desses 4 tipos de parentes existe na sua vida, escreva nos comentários, sem expor ninguém, apenas uma frase de fé. Jesus, protege minha família e guarda a minha alma. Escrever isso é como um pequeno ato público de confiança em Deus. Se quiser, pode acrescentar: eu consagro minha família ao teu sagrado coração. E se você tem coragem, escreva só o primeiro nome daquele parente mais difícil e diga: Jesus, cura e liberta o coração de fulano. Aqui não é lugar de julgamento, é lugar de intercessão.
Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo dentro da própria família, cercado de parentes que ferem a alma. Talvez essa pessoa esteja precisando ouvir que não é obrigada a se destruir para manter as aparências, para agradar todo mundo, para sustentar uma paz falsa. A verdadeira paz vem de Deus, não de esconder a verdade debaixo do tapete. Lembre-se, evitar espiritualmente certos parentes não é quebrar a caridade. Muitas vezes, é o primeiro passo para amar de forma mais pura, mais madura, mais livre. Quando você se afasta do pecado, você abre espaço para que Deus possa agir. Padre Pio dizia que Deus trabalha nas almas no silêncio da oração, muitas vezes sem que a gente perceba. Enquanto você se protege, reza, perdoa e coloca limites, o Senhor está agindo nesses corações também, às vezes através do seu testemunho silencioso, da sua firmeza mansa, da sua recusa em compactuar com o mal. Não desista da sua família, mas também não desista da sua alma. No dia em que você estiver diante de Deus, nenhum parente poderá responder por você. Só você e Ele face a face. Por isso, peça hoje essa graça. Senhor, dá-me um coração que ama, mas não se vende, que perdoa, mas não se entrega ao mal, que reza pelos meus, mas permanece fiel a Ti acima de tudo. Que Padre Pio interceda por você, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela, e que o Espírito Santo te dê a coragem de fazer aquilo que for preciso para proteger a sua casa e, sobretudo, a sua alma.